ler a palavra. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o teu nome, Senhor, seja abençoada a leitura da tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, através da mensagem desta manhã. Nós precisamos, ó Deus, de ti, nós precisamos ouvir a tua voz. Nutra, Senhor, a nossa fé, renova, Senhor, a nossa esperança, vivifica-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Jorge Camargo é um compositor, eu acredito que de uns 60 e poucos anos, da geração de Vencedores por Cristo, que produziu tantos poetas, tantos compositores, e tem várias canções dele que as igrejas cantam no seu louvor congregacional. Mas na canção intitulada Maravilhoso Amor, o Jorge Camargo fala de um amor que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, de um amor que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Alguém conhece esse louvor? Alguém se lembra? Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como somos, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Amor que não mede sacrifícios. Maravilhoso amor. Eterno e sem fim. O amor de Deus nunca cessa. O amor de Deus não acaba. Assim como Deus é eterno, o seu amor é eterno. Deus nos ama. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o amor de Deus nesta manhã. Normalmente, quando realizamos uma cerimônia de casamento, é praxe citarmos aquela expressão tradicional de abertura, que é dita em toda celebração de matrimônio, o texto de 1 João 4,16b, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Eu queria pedir que você rapidamente abrisse 1 João, capítulo 4. Começa no versículo 4. João falando sobre o fato de Deus ser essencialmente amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 8. Ele faz essa afirmação: Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
É você mesmo? Você do lado do Wallace aí. É com você que eu estou falando. Charles, tudo bem, Charles? Vamos te ver. Deus abençoe. Nisto se manifestou, versículo 9, o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós. Nisto o quê? No fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Ele repete o que ele já falou no versículo 8. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Esse versículo nos lembra o amor que Deus tem para conosco, o amor que Deus tem para com os redimidos, o amor que Deus tem para com o seu povo. No versículo 14, João afirma que Deus enviou o seu Filho Jesus como Salvador do mundo. E ele usa aqui um adjetivo, Salvador. E ao usar esse termo, Salvador, isso cobre todos os aspectos da obra de Cristo pelos pecadores. E ao mostrar o alcance da obra de Cristo pelos pecadores, ele fala que Jesus é o Salvador do mundo, englobando a totalidade da raça humana. É uma grande salvação. Temos um grande Salvador que realizou uma grande salvação, mas não é uma salvação automática. Nem todos são salvos, como diz o versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e só pode confessar que Jesus é o Filho de Deus quem creu nele como o Filho de Deus e como Salvador. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nesse que confessar, e esse que confessar Jesus permanece em Deus. Então a salvação não é automática, nem todos são salvos. O ato expiatório de Cristo é adequado para o mundo, mas é necessário crer e fazer a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, se alguém quer receber essa salvação. Então segue o permanecer mútuo entre Deus e o crente. Deus permanece no crente e o crente permanece em Deus. E por isso no versículo 16, João afirma a necessidade da fé, não apenas do conhecimento. Quando ele diz, nós conhecemos este amor de Deus, e o que mais que ele diz? E cremos neste amor que Deus tem por nós. O amor de Deus nunca é demonstrado de tal forma que aqueles que têm uma mente ímpia, uma mente pagã, uma mente mundana, tenham de enxergá-lo. São as pessoas de fé, e as pessoas de fé somente, que enxergam o amor de Deus. Então João repete a grande ideia do versículo 8, Deus é amor. E ele chama a atenção para a conclusão de que viver em amor é viver em Deus. Que viver em Deus é viver em amor.
Mas se são as pessoas de fé somente que enxergam o amor de Deus, pode alguém duvidar do amor de Deus? Malaquias capítulo 1. Malaquias é o profeta que está no apagar das luzes do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 2, bem logo depois de Zacarias. Malaquias escreve para o povo de Judá, no pós-exílio da Babilônia, para o restante, para o remanescente. Diz o versículo 2: o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como? Como que nos amaste? Eu sempre os amei, mas como? Como que nos amaste? Olha para mim, por favor. Depois Deus vai responder para eles, vai mostrar para eles como que Ele os amou, do versículo 3 ao versículo 5. Mas isso é mensagem para outro dia, não é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é sobre a dúvida a respeito do amor de Deus. Pode alguém duvidar do amor de Deus? É só passar por dificuldades, é só ir para um exílio, é só sentir falta de alguma coisa. Os israelitas não reconheciam qualquer prova do amor de Deus. Imagina você ser levado da sua terra, ser arrancado do que é seu, da sua casa, por mais simplesinha que fosse, um quartinho, uma kitnet, uma meia água, ou uma mansão. Arrancados da sua terra, arrancados da sua casa, arrancados da sua família e levados para 70 anos de cativeiro, de exílio. As contas bloqueadas, dinheiro retido, sem renda, sem fonte de renda e sem poder acessar seu dinheiro, sua conta, seus bens. Eles estavam sofrendo e eles empobreceram. Eles se consideravam um povo abatido, um povo desanimado, desiludido, ao voltarem do exílio. Quando os justos sofrem e os perversos parecem prosperar, irmãos, somos inclinados a questionar o amor de Deus, como eles fizeram. Deus não me ama, como é que me ama? Já falou para alguém, Deus ama você, Jesus ama você, falou, e a pessoa desfilou um rosário, abriu um leque de situações, dizendo, como que Deus me ama, como que Jesus me ama, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. O pensamento deles estava nublado pela dúvida, pela dor, pelo sofrimento. Deus dizendo para eles, eu vos tenho amado, e eles ceticamente perguntando, mas como?
E Deus vai mostrar como. Porque eles olham para o ímpio e vê prosperidade do ímpio, e aí Malaquias fala sobre Israel e Edom. Os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. E eles dizendo, mas parece que Edom está prosperando, os outros estão prosperando, nós fomos para o exílio. Deus vai mostrar, mas vocês conhecerão de novo a minha misericórdia, mas eu vou julgar Edom. Eu vou trazer juízo sobre Edom, sobre Esaú. Eu vou aniquilá-los. Vocês são o meu povo, vocês são a minha herança, eu vos tenho amado. Mas o amor não exclui correção. O pai que ama, disciplina o filho, corrige o filho que ama. Mas em que nos amaste? Estaríamos nós também nessa manhã, por conta dos nossos sofrimentos, das nossas dores, questionando, duvidando do amor de Deus como Judá. Mas eu quero ainda insistir com essa afirmação de Deus, que Deus fez para o seu povo, e que Deus tem demonstrado para o seu povo ao longo de toda a história. Eu vos tenho amado. Esta é uma afirmação maravilhosa, porque revela o ponto de partida do relacionamento de Deus com o seu povo. Apesar da queda, Deus não deixou de amar, Deus continua amando aquilo que Ele criou, aquele que Ele criou. Deus continua amando o seu povo. Deus tem um plano de redenção, Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo. Deus tem um povo. E é uma afirmação maravilhosa essa, que nos lembra o ponto de partida do relacionamento de Deus com o seu povo, do relacionamento de Deus com os redimidos, do relacionamento de Deus comigo e com você. A base do relacionamento de Deus com os redimidos, com o seu povo, meus irmãos, é o amor. João diz, Deus amou, ou Deus é amor, perdão. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Foi o incondicional amor de Deus a seu povo que atraiu o seu povo a Ele. Ele nos escolheu e nos amou primeiro, antes mesmo de podermos esboçar qualquer reação em resposta a Ele. E a esse amor. Judá tinha dúvidas quanto ao amor de Deus e se sentia inseguro em relação a isso. E poderíamos nós repetir o erro deles. Deus ainda diz, eu vos tenho amado. E Ele prova esse amor. Voltemos a João 3,16. Irmãos, o envolvimento de Deus conosco não é impessoal. Se quisermos entender qualquer coisa a respeito dos caminhos de Deus, precisamos reconhecer que Ele é consumido por um amor passional pelos seus. João capítulo 1, versículo 12 diz que Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, os judeus não o receberam. O mundo de hoje pode continuar recusando-se a receber a Cristo, mas Cristo continua a amar, Deus continua a amar, porque Deus é amor, Deus ama.
Nos dias de Malaquias, os judeus pediram provas do amor de Deus e Deus lhes deu as provas. Na sequência do texto lá, do versículo 3 ao versículo 5. Mostrando para eles que, embora por causa do seu pecado eles tenham ido parar na Babilônia, mas Deus iria restaurá-los. Deus iria continuar cuidando deles, ao trazê-los de volta para a sua terra. E iria trazer juízo sobre Edom. Nos dias de João, Deus também deu provas, antes mesmo que eles pedissem provas. Versículo 16 do Evangelho de João, no capítulo 3, diz: Deus amou o mundo e por isso Ele deu o seu Filho. O amor de Deus encontrou expressão plena, meus irmãos, e encontrou a sua expressão máxima quando Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer e redimir o mundo que o odiava. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Apesar deles terem crucificado o Senhor, crucificado o Salvador, Deus os amou. Ele redimiu aqueles que pediram: crucifica-o. O amor de Deus não mede sacrifícios, o amor de Deus não tem limites. Ele engloba toda a humanidade. Nenhum sacrifício foi grande demais para trazer sua intensidade sem medidas a homens e mulheres. O melhor que Deus tinha para dar, Ele deu. O seu único Filho, tão amado. O seu único Filho em quem Ele se comprazia, em quem Ele se deleitava, em quem tenho todo o meu prazer, Ele afirma. No momento do batismo do Senhor, no Monte da Transfiguração: esse é o meu Filho amado, ouçam-no. E Jesus não foi dado só para um grupo ou povo. Ele foi dado para que todos, sem exceção ou distinção, todos os que põem sua fé nele, possam ser resgatados da perdição eterna, possam ser abençoados com a vida que é verdadeira. O Evangelho da salvação e da vida tem sua origem no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu o seu Filho para conceder vida eterna. Por meio da morte de Jesus Cristo, Deus escolheu dar vida eterna aos seus inimigos. É vida eterna não só porque não terá mais fim, durará por toda a eternidade. É vida eterna porque é a própria vida de Deus. Deus não tem começo nem fim. Deus é eterno e a vida que Ele dá também é eterna. Jesus Cristo foi dado, meus irmãos, para que todos, sem exceção ou distinção, repito, todos os que põem sua fé nele, possam ser resgatados da perdição eterna e abençoados com a vida verdadeira. Eu me preparo para a conclusão. O Evangelho da salvação e da vida tem sua origem no amor de Deus.
Deus nos dá a própria vida e assim nós nos tornamos seus filhos e recebemos a sua herança. Deus nos mostrou o seu amor ao nos escolher para sermos herdeiros de tudo que Ele possui, pois nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. O Senhor ainda diz: eu vos tenho amado. O Senhor demonstrou esse amor ao nos dar o seu Filho Jesus. E muitos, circunstancialmente, ainda têm se perguntado, ou perguntado para Deus: em que tens nos amado? Ele tem nos amado na cruz. Ele tem nos amado ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Porque não há maior amor, não há maior prova de amor do que essa. Você crê que Deus te ama? Deus nos ama. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Eu sei que o Senhor me ama. Vamos curvar a nossa cabeça. Às vezes pecamos, quando em momentos difíceis, pensamos: Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Deus não está comigo mais. Se Ele me amasse, se a minha vida importasse para Ele, se Ele estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Mas eu quero repetir as palavras de João essa manhã. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos ama ainda. Não existe caos tão grande que fuja ao controle, ao governo soberano de Deus. Nenhum problema está fora do controle, está fora do alcance da poderosa mão de Deus. Nenhuma ferida é tão profunda, nenhuma chaga é tão profunda que o bálsamo do Senhor não possa curar, não possa trazer refrigério. Nenhum pecado é tão grave que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Deus amou e ainda ama o mundo. Deus amou e ainda ama o seu povo. Deus amou e ainda ama você e a mim. Não há pecado que Ele não possa perdoar através de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo tem da parte de Deus todo o poder para salvar, para perdoar, para curar. Oh Senhor, perdoe-nos por essas reações, por esses sentimentos, por essas atitudes, por esses pensamentos que muitas vezes nos levam a equivocadamente pensar que Tu não nos amas mais. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos pelos baixos,
porque temos altos e baixos na nossa vida. Perdoa-nos pelos baixos, por aqueles momentos de baixa autoestima, por aqueles momentos de menos-valia, aqueles sentimentos de menos-valia, de depreciação, por acharmos que o Senhor nos abandonou. Perdoe-nos por duvidarmos do Teu amor. Perdoe-nos por esse pecado. Confessamos a Ti nesta manhã o nosso pecado, Senhor. Quando agimos como Judá, por qualquer força de circunstâncias, perdoe-nos. Derrama o Teu amor no nosso coração nesta manhã, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a esperança não confunde, a esperança não deixa dúvida, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, derrama, Senhor, derrama do Teu amor sobre nós, do Teu amor sobre a Tua congregação nesta manhã. Restaura os feridos, levanta, anima, encoraja os desanimados, Senhor, nesta manhã. Lembra-os do Teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, numa medida maravilhosa desse amor maravilhoso.